Capítulo 14. Nos braços do padre. Rosena não dormiu bem aquela noite. Um misto de pensamentos que assolam sua mente sobre cada detalhe, desde sua infância mais remota, as possíveis explicações que agora se justificam por ter sido adotada. Um misto de pensamentos bons sobre ter recebido amor e bons cuidados de uma família que a quis, e uma raiva de ter sido abandonada. Até porque ela não conhece ainda a verdade, e seus julgamentos se fazem apenas a partir das informações que ela tem. Por momentos chorava de soluçar por sentir-se rejeitada por uma mãe que agora nem sabe quem é, e a julga como ruim. E chora por uma mãe que a quis, mas também não soube amar. Afinal, amar um bebê que era de uma mulher que seu marido se envolveu deveria ser estranho para qualquer mulher. Uma junção de frustração, raiva, amor, gratidão, que ela não dava conta. O dia foi amanhecendo e ela só pensava em duas coisas: dar um jeito de falar com sua possível irmã para lhe contar o que soube. E assim juntas buscarem a verdade, sem saber até que a própria Sarah também já queria promover esse encontro e que de fato ambas teriam muitas notícias para trocarem. E o padre Tony buscar em seus braços conforto, alívio. Ela queria ser amparada, cuidada, um desabafo, quem sabe, mesmo sem ser em confissão. Mas será que ele atenderia mesmo depois do último acontecido de sua audácia? Mas Rosena não tinha apenas atração pelo padre, que por ego alimentava esse sonho. Ela tinha amor, ou na sua inocência de moça nova, acha que é amor. Com o rosto inchado de chorar a noite toda, ajeitou sua roupa que nem tirou quando se jogou na cama a chorar e sorrateiramente foi ao portão de sua casa. Queria ir antes mesmo da igreja abrir, mas tem medo de sair tão cedo, sendo uma moça de família. Com tanta festa, há de ter muitos bêbados na rua ainda. Seria perigoso. Mas mesmo assim seguiu para o portão. Quem encontrou foi Serguei. Claro que jamais ele a obedeceria. Mas ela, convicta que queria ir, ameaçou. Preciso te confessar, preciso ir no padre. Eu vou com ou sem você. E se eu for e você não me levar, vou falar pro meu pai que você me viu sair e nada fez. Então, estou indo. Vem atrás. Agora eu estou lhe dando essa ordem. Sua bravura e decisão até assustou o grandalhão Serguei, que não teve alternativa do que seguir. Afinal, se ele tentasse segurá-la, ela poderia gritar e ficaria uma situação muito difícil de explicar. Ela poderia mentir sobre o que realmente estava acontecendo. Depois, Serguei rapidamente pensou que se fosse atrás do senhor Willem, assim a Rosena poderia se perder de sua vista, e se algo acontecesse, Sr. Will também o puniria. Entende de fato, o mais sensato é levá-la, afinal ir à igreja não deve ser tão ruim. Ela foi pisando firme na frente, e ele atrás com todo o seu peso tentando alcançá-la, que seguiram em direção à igreja. Ela sabia disso, queria chegar sozinha, mas também não se distanciava muito, pois sabia que ele poderia salvá-la. Chegando em frente à igreja, as grandes portas estavam fechadas, olhou pela lateral e tudo fechado. De fato, chegou cedo, mas era essa a intenção. Naqueles, apenas 4 degraus que tinha para a entrada principal estavam homens bêbados deitados e cheiravam mal. Ela então, mesmo sabendo da porta lateral fechada, foi em direção a ela e ao chegar bateu com força o anel de ferro que lá estava. Era para anunciar sua chegada, e batia fortemente. Até que abriu e já com a voz ríspida foi falando o padre Tony. Meu filho, eu faço caridade, mas vocês têm que respeitar a casa do Senhor. Quando eu abrir de fato a igreja depois da missa, E deparou com Rosena chorando. Ele ficou sem saber o que fazer primeiro, sobre por que ela estaria ali na rua, ainda com o sol a nascer. Por que estaria chorando? O que a trouxe? Muitas foram as dúvidas e que interpelou todas de uma vez ao ver Rosena daquele jeito, e a convidou a entrar. Serguei, vendo Rosena entrar, tentou correr, mas seu gigantismo não o deixou, e apenas ficou à porta, e pensou em esperar por um tempo, e se não saísse logo, também bateria a porta. E ali estavam Rosena e Padre Tony. Ele a olhou com um olhar de ternura.
De verdade, porque mesmo na dissimulação dele por interesse financeiro e por ego, ali reinava um tortuoso carinho. Ainda mais vendo aquela cena de tanta fragilidade de Rosena. Ele a segurou pela mão e a levou para dentro. Uma água, um chá, algo poderia lhe acalmar daquele choro compulsivo. Chegando no cômodo nunca adentrado por Rosena, ela ao meio ao choro teve curiosidade de onde estava indo. E o choro foi suavemente parando para dar lugar ao olhar arregalado de um ambiente interno tão inóspito. Aceitou a água dado pelo padre, que a colocou sentada em uma cadeira colchoada por uma pele macia de muito confortável. Puxou uma cadeira para ele e sentou em frente ao seu corpo. E perguntou à moça o que tinha acontecido de tão grave e por que ela estava lá tão de madrugada. Rosena começou a explicar e voltou a chorar. E o padre Tony, assustado de tanta informação, ficou apenas paralisado sem falar uma palavra, mas segurava as mãos de Rosena, que paralisou a fala, e se envergando à frente com seu tronco, foi de encontro ao do padre como pedindo um abraço. Um aconchego. E seus braços passaram pelo pescoço dele, e seu rosto molhado encostou ao seu peito. Esse pedido de carinho e proteção não poderia acabar bem, e o padre teve uma reação de tirá-la dali. Dele. Porque ele a sentia muito próxima e estava perigoso, muito perigoso. Soltou seus braços do pescoço dele, segurou em seu queixo para que ela levantasse seu rosto e disse: Rosena, creio que não devemos estar assim tão próximos. Se acalme e se recomponha, por favor. Eu preciso da sua ajuda, você me acalma. Mas, para mim é difícil tê-la tão perto. Você brinca com fogo e depois vem tão frágil. Fica me perturbando por dentro. Para mim é difícil. Está muito difícil agora. Falou com uma voz sussurrada, como não resistindo. E Rosena, como que pedindo ajuda e amparo de um homem que ama, sem lembrar que é um padre. Levantou seu rosto e o olhou profundamente, que não resistiu e a beijou. Um beijo suave, como que naquele momento um amor e cuidado nascesse naquele ato simples. Ela o amava, se entregaria por certo àquele amor sem medir as consequências. Quem teria de ter juízo em algo totalmente errado? E o padre, por alguns segundos, se entregou àquele amor. Seus lábios estavam juntos, em um toque suave e delicado. Ele segurando toda a sua força de alfa, pois deve realmente segurar. Seu celibato, seus juramentos estavam em pecado. Mas, como não ser de Deus um momento tão doce? Não tem como negar sua entrega. Lentamente ficaram de pé, e os corpos colados naquele longo beijo. A mão dele em sua cintura e suas costas, assegurando como se tivesse experiências, e ela envolta àquele que seria seu primeiro beijo, inesquecível. O corpo do homem já dava sinais de sua entrega, quando... Ele de repente segurou seus ombros com força opositora e a afastou com certa rispidez e disse: Vá embora! Você me faz pecar, não vê? Não creio que você dissimulou isso tudo. Dissimulou Rosena, toda a história de doação que me compôs. Você quis com isso conseguir minha aproximação? Dissimulada, pecadora, saia daqui! O Deus... volte! E onde fora seu refúgio e proteção, alguém que ela gostaria que a acolhesse e a salvasse de tudo aquilo, agora seria o seu algoz. Seu coração estava cada vez mais aos pedaços, seria muito sofrimento em pouco menos de 12 horas. Sua indignação e decepção foi tamanha que seu rosto se endureceu. As lágrimas pararam, enxugou com seu chale e olhou para o homem que tanto amava e que um dia esperava e sonhava que largasse tudo por esse amor. E agora, como o estranho a tratava. A menina inocente estava repentinamente de forma agressiva com todos, só acontecimentos brutais, se tornando uma mulher mais madura e fria. Seu coração congelou na hora, com aquelas palavras altas e ríspidas. Levantou-se e arrumou-se o chale, se certificou que estava com o rosto seco e se movimentou entre aqueles pequenos cômodos e foi até a porta lateral. E saiu, e realmente saiu em sentidos futuros. Sua mente estava agora preocupada com Sara e seu coração com raiva. Muita raiva de tudo. E apenas saiu.